160. Viver em outro mundo. Capítulo 939. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Enquanto Zhao se preparava para atacar o continente Peixes, Feier e os outros também estavam ocupados com algo. Eles estavam sentados dentro do espaço com uma pequena mesa na frente deles. Na mesa estavam copos e vários pratos do lado. Jing bebeu um pouco de licor. Ele cheirou a xícara e disse: "O licor do senhor é realmente gostoso. Nosso licor bárbaro não é tão forte quanto esse." Feier também tomou um gole do licor enquanto sorria amargamente e disse: "Não sei porquê, mas sinto que é bastante amargo." Após ouvir Feier, Shan também sorriu amargamente. Ele bebeu um pouco do licor para esquecer a dor. Os bárbaros seriam transportados para o espaço logo. Eles não sofreram nenhuma perda. Por outro lado, o clã Pegasus Alado ainda não tinha concordado com isso. Nos últimos dias, pode-se dizer que Shan estava muito ocupado. Ele ajudou os bárbaros a se mudar enquanto ao mesmo tempo retornava para seu quarto a noite toda na espera do Orador Fang. Entretanto, a situação atual do clã não estava indo bem. Ninguém sabe por quê, mas os 9 anciões supremos não estavam atacando com força. Isso deu esperança ao clã. Algumas pessoas que decidiram entrar no espaço mudaram de ideia depois de ouvir sobre isso. Neste momento, havia menos de 100.000 famílias Pegasus Alado dentro do espaço. Isso era o que mais preocupava Shan. Ele não acreditava que os anciões supremos os deixariam ir com facilidade. Os motivos pelo qual os anciões supremos diminuíram seu ataque pode ser porque, primeiro, eles queriam exercer pressão em Zhao para que ele retornasse. E segundo, eles queriam manter a esperança dos Pegasus Alados, para que eles fossem capazes de eliminar todos quando a hora chegasse. Contudo, Shan atualmente era um criminoso no clã Pegasus Alado. Ele simplesmente não ousava aparecer em público. Mas ao mesmo tempo, a autoridade do Orador Fang tinha sido limitada. Embora ele fosse um orador do conselho, sua força atual de manifestação não era boa. Por causa desses motivos, muitos membros do clã Pegasus Alado não estavam dispostos a entrar no espaço. Isso era algo que Shan não queria ver. Neste ritmo, haveria mais membros do clã Thunder no espaço que Pegasus Alado. Jing olhou para os dois e suspirou: "Irmãos, só podemos fazer o que está ao nosso alcance agora, e deixar todo o resto para o destino. Que tal isso, Shan? Que tal falarmos com o senhor sobre isso? Pode ser possível que o senhor venha ajudar você. Não importa o que, não podemos deixar os Pegasus Alados serem eliminados pelos 9 anciões supremos." Shan sorriu amargamente e disse: "Eu quero contatar o senhor, mas acho que ele também está tendo um tempo difícil. Além disso, com a performance do meu clã, o senhor nos ajudará." Assim que Shan disse isso, a voz de Zhao do nada foi ouvida: "Como você vai saber se não tentar?" Os três se entreolharam antes de se virarem e ver Zhao. Após vê-lo, Feier imediatamente disse: "Senhor, você está de volta. Por que você está aqui?" Zhao olhou para os três e sorriu: "Eu ouvi da situação atual de vocês, então eu voltei. Ainda estou me preparando para lidar com o continente Peixes. Mas você realmente precisa de mim aqui?" Shan rapidamente se ajoelhou e disse: "Senhor, peço que você por favor resgate meu povo. Embora eles tenham injustiçado você, eu ainda peço que o senhor os ajude." Então ele reverenciou Zhao. Zhao acenou sua mão, fazendo Shan se levantar. Então ele disse: "Estou ciente do que está acontecendo no seu clã. Entretanto, mesmo se eu for ajudar, não é certeza de que eles aceitem. Além disso, te direi que já tenho planos para lidar com o continente Peixes." Ao mesmo tempo, as raças estrangeiras enviaram suas tropas para o continente Leão. Quando eles chegarem no continente Leão e o ocuparem, então os anciões supremos podem recuar. Feier e os outros olharam intrigados para Zhao, porque os anciões supremos recuariam. Eles já chegaram neste ponto, então por que eles desistiriam? Depois de ver a expressão em seus rostos, Zhao sorriu levemente e disse: "Se eu lidar com os divinos, então os divinos iriam querer lidar comigo. Mas se as raças estrangeiras forem adicionadas na equação, então as coisas se tornariam diferentes. Quando as raças estrangeiras vierem,
Então os anciões supremos podem mudar de alvo e lidar com as raças estrangeiras. Feyer e os outros assentiram. No entanto, eles também sabiam que isso era apenas uma possibilidade. Isso não era certeza. Embora o ódio entre os divinos e as raças estrangeiras fosse grande, o ódio entre Zawai e os divinos não era pequeno também. Ainda não estava certo de que os anciões supremos mudariam seu alvo para as raças estrangeiras. Também, o atual clã Pegasus alado tinha um pouco de ódio para com Zawai. Mesmo se Zawai quisesse ajudar os Pegasus alados, pode ser possível que os Pegasus alados não o deixariam escapar. Shan não sabia o que fazer nesta situação. Ele estava claro de que o resultado não seria bom, mas ele não tinha como persuadir o patriarca. Isso fez ele se sentir extremamente desconfortável. A esta altura, ele realmente esperava que os anciões supremos mudassem de alvo, assim como Zhao Ai disse. Zhao Ai se sentou na frente da pequena mesa e pegou sua própria xícara antes de colocar um pouco de licor. Então ele olhou para os três e disse: "Sente-se. Deixe-me te dizer algo." Os três se sentaram e olharam para Zhao Ai. Zhao Ai olhou para os três e começou a dizer: "Atualmente, a linha defensiva no continente Touro caiu para o inimigo. As armaduras mágicas da família Oneal chegaram. Estou organizando alguns mortos-vivos para atrasá-los. Portanto, Jing, você precisa transferir todo o seu povo para o espaço logo." Jing assentiu. Ele tinha visto o poder de ataque das armaduras mágicas da família Oneal. Então Zhao Ai disse: "Também, existe outra coisa. Estou perto de ascender." Assim que os três ouviram que Zhao Ai disse isso, suas expressões imediatamente mudaram. Não importa qual raça, todos eles tinham lendas sobre ascensão. Especialmente os divinos que tinham várias histórias de ascensão. Por causa disso, quando os três ouviram que Zhao Ai estava perto de ascender, eles não puderam deixar de ficar atordoados. Contudo, seus pensamentos rapidamente mudaram. Se houvesse alguém no reino divino que tinha qualificações para ascender, então esse seria Zhao Ai. Zhao Ai olhou para os três e disse: "Os divinos têm uma deidade. Ele é uma pessoa do reino do cultivo e é aquele encarregado de nossos planos. Ele usa os divinos para coletar algo chamado poder da fé. Embora eu não saiba o que esse poder da fé seja, mas parece ser muito importante para eles. Mas essa deidade foi derrotada por mim 2 vezes. E como eu atualmente estou lidando com os divinos, pode-se dizer que tenho alguma inimizade com essa deidade." Os três ouviram as palavras de Zhao Ai com cuidado. Essa foi a primeira vez que eles ouviram sobre isso, e eles ficaram muito surpresos. Zhao Ai olhou para eles e continuou: "O motivo pelo qual eu fiz os três clãs entrarem no espaço foi porque quero levar vocês comigo quando ascender. Dessa maneira, vocês não estarão mais sob o controle da deidade. O relacionamento de vocês comigo, sendo meus aliados, é o mesmo que ofender aquela deidade. Neste caso, ele deixará vocês em paz quando eu for. Quando essa hora chegar, seus clãs só poderiam ser exterminados." Os corpos de Feyer e dos outros tremeram. Suas expressões mudaram muito. Naturalmente, eles pensaram no terror da situação. Zhao Ai então continuou dizendo: "Eu sei que vocês já descobriram a esta altura que eu tenho usado os anciões supremos para forçar os três clãs para o espaço. Mas eu não tive escolha. Se eu dissesse antes, então vocês não teriam acreditado. E mesmo se acreditassem, seu povo não." Os três sorriram amargamente. Eles haviam pensado sobre esse ponto antes. Desde que eles entraram no espaço, eles entenderam que se Zhao Ai quisesse ajudá-los a lidar com os anciões supremos, então ele certamente tinha capacidade para fazer isso. Contudo, Zhao Ai na verdade não fez. Parecia que Zhao Ai estava usando os anciões supremos para obrigar os três clãs a se mudarem para o espaço. Mas mesmo que eles tivessem pensado sobre isso, eles ainda confiaram em Zhao Ai e não disseram nada. Em suas opiniões, o espaço de Zhao Ai tinha condições melhores comparado aos seus planos. Entrar no espaço não seria ruim para seus clãs. Eles só não esperavam que Zhao Ai tivesse um motivo tão extraordinário. Zhao Ai olhou para as três pessoas e sorriu amargamente: "Eu realmente tenho habilidade para lidar com os 9 anciões supremos. Porém, eu não ouso fazer um movimento. Eu descobri que o plano começou a me repelir. Se eu lutar com meu poder total, então eu seria expulso mesmo que conseguisse derrotar os anciões supremos. Eu então deixaria os três clãs para trás." Depois de falar até aqui, Zhao Ai suspirou e disse: "Se você ficar neste lugar,
Então seus 3 clãs somente poderiam esperar a destruição. Vocês viram quão forte é o meu navio do Rei do Inferno. A deidade da raça divina tem muitas daquelas armas. Contanto que os divinos coloquem suas mãos em armas como o navio do Rei do Inferno, então lidar com você seria muito fácil. Por causa disso, eu não me atrevo a fazer um movimento. Eu só posso evitar os anciões supremos. Não posso arriscar acender e deixar vocês aqui. Feier e os outros olharam um para o outro. Eles acreditaram nas palavras de Zhao Ai. Quando eles conheceram Zhao Ai pela primeira vez, Zhao Ai não tinha o navio do Rei do Inferno. Se Zhao Ai tivesse o navio do Rei do Inferno, então ele não teria precisado temer os divinos e os demônios. O navio do Rei do Inferno era simplesmente um item que ia contra a vontade do céu. Jing se levantou e se curvou. Este Jing promete ao Senhor. Começando por hoje, os bárbaros tratarão o Senhor como uma deidade. Este Jing está envergonhado por duvidar do Senhor. Feier e Shan fizeram o mesmo. Os dois se levantaram e fizeram uma reverência a Zhao Ai, se sentindo envergonhados. Eles suspeitaram de Zhao Ai antes, mas agora que Zhao Ai colocou tudo na mesa, eles não puderam deixar de se sentir envergonhados. Zhao Ai acenou sua mão e disse, tudo bem, eu cometi erros também. Se eu não tivesse lidado com a deidade da raça divina, então isso não teria acontecido. Também, vocês são livres para fazer o que quiserem. Me adore como uma deidade ou não, eu realmente não me importo. Você pode acreditar em qualquer coisa e quem quiser, não vou impedir vocês. Feier e os outros se sentaram de volta antes de Zhao Ai continuar. Os touros divinos usaram uma formação para mudar as leis do continente Ark. Isso fez a barreira do continente Ark colapsar. A família Oniel é do plano Atlanta. Originalmente, havia um continente no plano Atlanta. Mas mais tarde, por causa de uma guerra gigante, o continente foi dividido em 3. Os 3 continentes são diferentes um do outro. Um continente pratica artes marciais. Este continente é conhecido como o continente guerreiro. O outro continente se especializa em magia, chamado de continente mago. E o último continente usa coisas como armadura mágica, chamado continente armadura mágica. A família Oniel é apenas uma grande família neste continente. E suspeito que o plano Atlanta não seja gerenciado pela deidade da raça divina. Os 3 olharam intrigados para Zhao Ai e Feier disse, por que o senhor pensa assim? Zhao Ai respondeu, acho que existe um motivo para isso. Você deve ter ouvido sobre a raça Goblin. Eles foram destruídos pelos divinos e viraram escravos. Eles estavam vivendo em paz junto com os divinos, mas por que eles de repente foram destruídos? Os 3 se entreolharam. Eles não pensaram sobre isso antes. Eles apenas pensaram que era devido à ambição dos divinos. Mas agora que Zhao Ai disse algo, parece que havia alguns fatos subjacentes. Zhao Ai olhou para os 3 e disse, a destruição da raça Goblin pela raça divina foi devido ao comando de sua deidade. Foi porque os Goblins desenvolveram armaduras mágicas. Após ouvir Zhao Ai, Feier encarou. Ele tinha visto uma das construções desses Goblins antes. Essas armaduras mágicas do Goblins não podiam nem mesmo serem comparadas às usadas pela família Oniel. Então por que os divinos escolheriam destruir os Goblins? Zhao Ai se virou para Feier e disse, o problema está aqui. É de onde minha suspeita vem. Os Goblins tinham acabado de começar a pesquisar formações mágicas e armaduras mágicas, mas eles já foram dizimados pela deidade da raça divina. Enquanto isso, as armaduras mágicas do plano Atlanta atingiram um nível extremamente alto, mas a deidade apenas o deixou de lado. Não é estranho? Por causa disso, suspeito que o plano Atlanta não esteja sob o controle da deidade. Se esse fosse o caso, então o plano Atlanta tem outra deidade o gerenciando. Se for isso, então o que aconteceria se ele descobrir o continente Ark? Se ambos os lados entrarem em conflito, então quais seriam as consequências? Com Zhao Ai expondo os fatos, a expressão nos rostos de Feier e dos outros mudaram continuamente. Viver em outro mundo. Capítulo 940. Para ser honesto, Feier e os outros não tinham pensado nisso antes. Eles eram pequenos demais para assuntos como esse. O que eram essas pessoas? Eles eram deidades, os gerentes dos planos. Comparado aos anciões supremos da raça divina, essas pessoas eram muito mais poderosas. No entanto, a única coisa que eles conseguiam entender era que no momento em que essas duas existências lutassem, pequenas pessoas como eles com certeza seriam afetadas.
O que aconteceria se essas duas deidades lutassem e levassem seus tesouros para desferir um golpe fatal? Seria impossível para pequenas pessoas sobreviverem em tal impacto. Além disso, aos olhos dessas duas pessoas, aqueles nos planos inferiores eram meramente ferramentas usadas para reunir poder da fé. Zhao Ai olhou para os três e suspirou. Atualmente no continente Ark, além da família Oneal, os mortos-vivos e bestas mágicas do submundo também estão presentes. Os mortos-vivos e bestas mágicas atualmente estão se escondendo dentro de uma névoa negra venenosa. Se entrarmos, não só seríamos envenenados, também seríamos atacados por criaturas do submundo também. Entre essas criaturas estão seres com sabedoria espiritual, muito parecida com humanos. Neste momento, o submundo apreendeu o Império Aksu e lentamente engolirá o continente Ark inteiro. Depois disso, a névoa negra com certeza entraria nas fendas espaciais para o reino divino. Quando isso ocorrer, os divinos não seriam capazes de impedi-los, quanto mais vocês. Depois de falar até aqui, Zhao Ai soltou um longo suspiro e disse, por causa desses motivos, eu usei alguns métodos para obrigar vocês a entrarem no espaço. Pelo menos, eu seria capaz de lhes fornecer um local absolutamente seguro. Você pode viver aqui sem perigo, ninguém virá atacar vocês. Vocês não precisam se preocupar com ter algo para comer. Zhao Ai continuou, eu posso te ajudar a bloquear os 9 anciões supremos, mas não posso usar meu poder total. Eu só poderia atrasar os anciões supremos, mas isso vai apenas desperdiçar mais tempo. Mais importante, não posso ficar neste plano por muito tempo. Se eu não pudesse enviar vocês para o espaço o mais rápido possível, então eu arriscaria deixar vocês para trás quando ascender. Por causa disso, só posso recorrer a este plano terrível. Embora seus clãs sofram perdas sérias, vocês pelo menos não serão exterminados. Vocês ainda poderiam continuar vivos e se desenvolvendo devagar. Depois de falar até aqui, Zhao Ai olhou para os olhos dos três e disse, não me importo com o que vocês podem pensar agora. Vocês podem me odiar ou me culpar, eu só fiz o que pensei ser correto. Feier e os outros permaneceram em silêncio. Eles entenderam o que Zhao Ai queria dizer. No entanto, mesmo depois de ouvir a verdade de Zhao Ai, os três ainda não conseguiram culpá-lo. Feier balançou sua cabeça e disse, Senhor, não seremos injustos com você. Você tentou o seu melhor, os únicos que devem ser culpados somos nós. Jing e Shan sentiram de acordo. Zhao Ai suspirou e disse, como você está planejando lidar com os Pegasus alados agora? Você descobriu uma maneira? Shan franziu a testa e respondeu, Senhor, a situação do clã já está fora de controle. O patriarca me acusou de tentar assassiná-lo, ordenando o clã inteiro me prender. Por causa disso, o clã ficou em oposição ao Senhor. Além disso, os 9 anciões supremos não estavam mostrando seus lados ferozes. Isso fez o clã manter sua esperança. Aqueles que inicialmente queriam se mudar para o espaço mudaram de ideia. O orador Fang está tentando convencer nossos membros do clã, mas o resultado não é o ideal. Zhao Ai franziu as sobrancelhas gentilmente. Pode-se dizer que lidar com esse aliado era mais difícil que lidar com um inimigo. Para seus inimigos, Zhao Ai simplesmente poderia despachar suas tropas e jogá-los no espaço. Mas para um aliado, isso não seria uma boa ideia. Jing disse, o patriarca bárbaro entrará no espaço em 2 dias. Ele disse que tentaria persuadir o patriarca Pegasus alado na esperança de que ele entrasse no espaço. Zhao Ai suspirou e disse, temo que isso não seja fácil, pode não ter sucesso. Mas vai e tente. Não tenho muito tempo para cuidar de seus assuntos recentemente, então só posso deixar esse assunto com você. Vamos esperar que os anciões supremos mudem seu alvo para as raças estrangeiras. Senão, a situação ficaria mais perigosa. Shan e os outros tinham um coração pesado. Neste caso, eles tinham menos métodos para usar. Mesmo que Zhao Ai estivesse disposto a ajudá-los, as coisas ainda não seriam positivas. Afinal, Zhao Ai não podia pegar o clã Pegasus alado à força e jogá-los no espaço. Zhao Ai olhou para os três e então disse, tudo bem, eu já te disse o que precisavam saber. Eu devo voltar e me preparar para lidar com os peixes divinos, então não ficarei aqui por mais tempo. Vocês precisam ter cuidado. E Shan, você precisa achar uma solução o mais rápido possível. Shan sentiu. Então a figura de Zhao Ai piscou antes dele desaparecer.
Depois que Zhao Ai partiu, Shan virou sua cabeça para Feier e disse: Feier, você acha que o que o senhor disse era verdade? Feier assentiu e disse: pelo menos deve ser 80% verdade. Você viu família Unel? A raça divina governou o reino divino por muito tempo. Se eles realmente permitissem o estudo da formação mágica, então eles com certeza teriam armaduras mágicas nem um pouco pior que a da família Unel. Mas depois de tanto tempo, como a formação mágica da raça divina não mudou nem um pouco. Por causa disso, acredito que o senhor estava falando a verdade. Assim como o senhor disse, se nossos 3 clãs não entrassem no espaço, então cedo ou tarde seríamos eliminados. Shan e Ding assentiram. Eles concordaram com as palavras de Feier. Dada a força de Zhao Ai, se não fosse por seu relacionamento, então ele simplesmente os ignoraria completamente. Eles acreditavam que Zhao Ai não carecia de pessoas. Os 3 suspeitavam de que as pessoas do continente Ark, os demônios, e até mesmo os touros divinos estavam dentro do espaço. Zhao Ai não sofreria nenhuma perda se ele deixasse os 3 clãs para trás. Isso também deixou Shan preocupado. Zhao Ai tinha lhes mostrado o futuro, mas seus membros de clã ainda não estavam se mudando. Isso fez Shan ficar em uma posição difícil. Zhao Ai emergiu dentro do navio do Rei do Inferno após sair do espaço. Após ver Zhao Ai, Laura disse: Irmão Ai, por que você decidiu dizer tudo para Feier e os outros? Zhao Ai sorriu levemente e disse: eles já suspeitavam, então também posso dizer a verdade para eles. De qualquer forma, eles já estão dentro do espaço. Se eles quiserem ficar, então isso não será um problema. Se eles decidirem partir, então ninguém pode me culpar pelo que acontece com eles. Laura assentiu, ela também sabia que o que Zhao Ai disse era verdade. Zhao Ai concordou em mudar os 3 clãs para o espaço por causa da situação atual. Pode-se dizer que os 3 clãs se mudando para o espaço não ofereceria nenhuma vantagem imediata para Zhao Ai. Eles só forneceriam o poder da fé muito depois no futuro. Litsi olhou para o monitor, que atualmente estava mostrando a situação com a fenda espacial. Ela se virou para Zhao Ai e disse: Irmão mais velho Ai, agora que a família Unial entrou na fenda, como você planeja lidar com eles? Você vai tentar direcioná-los para o clã Pegasus alado? Zhao Ai sorriu levemente e disse: certo, vamos apenas guiá-los. Vamos ver quão fortes as armaduras mágicas realmente são. Tem armaduras mágicas de nível Deus na família Unial. Quero ver quão formidável elas que são. Litsi sorriu levemente e disse: e agora? Vamos atacar a base deles. Impedi-los de construir? Zhao Ai sorriu e disse: apenas deixe-os construir. A família Unial não está indo muito bem. Vamos lidar com os peixes divinos primeiro. As palavras de Zhao Ai não eram para amaldiçoar a família Unial. A família Unial realmente não estava tendo um bom tempo. O patriarca Unial atualmente estava sentado dentro de seu escritório. Uma carta estava na frente dele. A carta foi escrita por aqueles na linha defensiva do norte. Eles tinham feito arranjos apropriados para a linha defensiva do norte, até mesmo enviando fortes canhões de energia. Mas na carta, o general encarregado do norte relatou que os canhões de energia estavam fazendo um trabalho ruim na contenção da névoa negra. Mesmo se eles usassem todo o seu poder de fogo, a névoa negra ainda estava se expandindo, não estava mostrando nenhum tipo de intenção de parar. Para dizer francamente, todos os seus esforços anteriores foram inúteis. Essa era a maior preocupação para a família Unial. Se o exército no norte não pudesse defender, então o que eles poderiam fazer? A expansão da névoa negra era quase constante, sua velocidade não reduziu por nada. Não era tão rápido, mas não podia dizer que era lento também. Se a névoa negra continuasse expandindo nesta velocidade, então em alguns meses ela se provaria ser uma ameaça para a família Unial. Isso fez o patriarca ter uma dor de cabeça. Neste momento, passos de repente foram ouvidos. Então a voz do servo foi ouvida: patriarca. O jovem patriarca enviou uma mensagem. Quando o patriarca ouviu seu servo, ele não pode deixar de encarar por um momento antes de sua expressão mudar e dizer: entregue, rápido. O servo obedeceu e imediatamente abriu a porta para entrar e entregar a carta ao patriarca. O patriarca olhou para a carta, então ele rompeu o selo antes de abri-la. Ele pensou que Ashi tinha sofrido contratempos no ataque e estava pedindo por reforços. Mas depois de ler a carta, a expressão do patriarca se iluminou.
Ele colocou a carta na mesa e riu. A chegada da carta foi muito cronometrada. Não havia necessidade de se preocupar com a linha defensiva do norte agora. Essa carta por acaso lhes deu uma saída. Neste ponto, o patriarca acreditava que Ashi era a boa fortuna da família O'Neill. Ele não só descobriu o continente Ark, ele até mesmo descobriu um novo plano. Viver em outro mundo. Capítulo 941. Lewis olhou para a névoa negra. Ele era o comandante do primeiro esquadrão do Exército do Norte. Por causa disso, ele permaneceu para trás. Além disso, ele estava continuamente encarregado de pesadas responsabilidades. Lewis claramente estava ciente da tamanha importância que o clã colocava na linha defensiva do norte. Além disso, ele também entendia a situação presente. Os métodos que o clã preparou para lidar com a névoa negra simplesmente foram inúteis. A névoa negra ainda estava se expandindo. Para a família, esse era um grande teste. Se eles não fizessem bem, então a família sofreria uma perda. Mas não havia outro método para Lewis. O domínio Yin inato aparecendo aqui era estranho por si próprio. O fato de que também estava expandindo até mesmo deixou mais místico. Lewis estava constantemente preocupado. No entanto, hoje, ele estava se sentindo mais preocupado que o comum, e não sabia por quê. Ele parecia ter um sentimento apreensivo. Lewis estava muito convencido por esse sentimento. Essa habilidade não nasceu com ele, mas ao invés disso, ele adquiriu depois de sofrer um ferimento sério. Essa intuição era muito estranha, mas era real. E esse sentimento ajudou Lewis várias vezes. Depois de se tornar um motorista de tanque de guerra, ele conseguiu evitar vários perigos por conta dessa sua intuição. E agora, o perigo que ele sentiu era sem precedentes. Isso fez Lewis sentir medo e apreensão. As pessoas que estavam com Lewis não puderam deixar de se sentirem estranhas. Isso porque Lewis parecia muito ansioso neste dia em particular. Lewis não podia explicar esse sentimento para eles. Mesmo se explicasse, os outros necessariamente não acreditariam nele. Por causa disso, Lewis só pôde se preparar para lidar com a emergência no momento que acontecesse. Embora o sol estivesse alto no céu, tornando a hora mais quente do dia, Lewis ainda sentia uma onda de calafrios. Ele tinha suor frio de tempos em tempos. De repente, a névoa negra na frente deles tombou. Lewis ficou ainda mais ansioso. Mas a coisa estranha era que seu coração começou a se acalmar. Ele sabia que sua intuição estava agindo novamente. Algo estava prestes a acontecer. Lewis não pensou demais, ele não queria esperar até algo ocorrer. Ele imediatamente virou seu tanque de guerra e começou a fugir o mais rápido possível. A ação de Lewis fez as pessoas à sua volta se sentirem estranhas. A pessoa que abriu a boca para falar para Lewis era Theo. Theo olhou para Lewis estranhamente e perguntou: "Irmão mais velho Lewis, qual é o problema? Por que estamos recuando? Não devemos ficar para observar a névoa negra." Lewis balançou sua cabeça e disse: "Não é nada bom, o local ficou perigoso." Assim que Lewis disse isso, um piloto de armadura mágica de repente gritou em alarme. Lewis e Theo rapidamente olharam no espelho retrovisor do tanque de guerra. O que eles viram os deixou em branco. Voando da névoa negra estava um grupo de pessoas. Ou pode-se dizer ser um grupo de mortos-vivos. A maioria desses mortos-vivos eram amarelo-dourado. Eles pareciam ter sido fundidos em ouro. Os esqueletos amarelos dourados estavam montados em bestas mágicas também amarelas douradas. Em suas mãos estavam armas amarelas douradas que pareciam ter poder extraordinário. No meio desses mortos-vivos estava outro grupo de esqueletos de cristal. A aparência desses esqueletos era como os amarelos dourados, mas eles pareciam muito mais avançados. E no meio desses esqueletos de cristal, era uma carruagem muito incomum pois era feita de ossos. Pedaços de ossos de cristal construíram a carruagem, e foi puxada por 4 bestas mágicas mortos-vivos de cristal. Dentro desta carruagem estava um morto-vivo. Entretanto, esse morto-vivo era diferente dos outros. Esse morto-vivo estava usando uma armadura corporal completa. Correto, era uma armadura corporal completa. Era uma armadura dourada radiante. Parecia ser feita de ouro, mas se você olhasse de perto, veria que era feita da mesma maneira que a carruagem. A armadura era feita de pequenas peças de ossos, todas conectadas nesta armadura corporal óssea de cristal dourado. Ao mesmo tempo, as armaduras do capacete, ombro, cotovelo,
joelhos eram todos feitos de caveiras douradas. Não só parecia defensivo, parecia aterrorizante também. O capacete em si parecia muito especial. Era feito com uma cabeça bovina dourada. Seus chifres apontavam para os céus, parecendo extremamente dominador. Nas costas do morto-vivo estava uma capa. Contudo, a capa não parecia muito limpa, era como se tivesse sido usada por muito tempo. Mas, embora estivesse rasgada e fragmentada, a capa não fez o morto-vivo parecer inferior. Pelo contrário, a capa aumentava o sentimento mórbido que as pessoas sentiriam após olhar para o morto-vivo. Havia um visor no capacete, mas neste momento, foi aberto. Os dois olhos dourados do morto-vivo sentado ali estavam queimando, dando às pessoas um enorme sentimento de pressão. O morto-vivo apenas se sentou em silêncio dentro de sua carruagem óssea. Seu corpo estava imóvel, mas sua aura anunciava a presença de um rei. O rei de todos os esqueletos. Quando Lewis viu esse morto-vivo, ele não pôde deixar de tremer violentamente. Sua expressão piorou e sua velocidade aumentou ainda mais na direção da parte sul do Império Axu. Não levou muito tempo para o morto-vivo descobrir eles. Um esquadrão de esqueletos dourados imediatamente avançou. Lewis abriu as portas do tanque de guerra para Theo e os outros entraram em suas armaduras mágicas e dispararam na direção do céu. Lewis prestou extrema atenção no assunto atual. Ele disse a Theo e aos outros para não se afastarem do tanque de guerra. Quanto mais perto estivesse do tanque de guerra, mais fácil seria para o tanque de guerra fornecer apoio. Se eles ficassem muito longe, então eles correriam o risco de entrar em uma situação perigosa. Theo e os outros já haviam experienciado o combate real, então eles estavam cientes do que fazer durante eles. Eles não lutaram contra os mortos-vivos de frente. Ao invés disso, eles usaram suas armaduras mágicas para disparar raios de energia no inimigo. Mas para a surpresa do grupo de Theo, os mortos-vivos eram muito ágeis. Eles foram capazes de evitar os raios de energia enquanto continuavam avançando na direção das armaduras mágicas. Theo e os outros olharam fixamente antes de ficarem chocados. Eles não pensaram que os mortos-vivos seriam tão ágeis. Além disso, eles eram muito rápidos. As armaduras mágicas do qual estavam orgulhosos na verdade não conseguiram escapar da perseguição dos mortos-vivos. Theo e os outros imediatamente lançaram bombas. Depois de uma explosão alta, os mortos-vivos saíram. Eles basicamente não foram feridos, fazendo Theo ficar ainda mais surpreso. Neste momento, vários raios de energia atingiram os mortos-vivos. Os mortos-vivos dourados estremeceram ferozmente antes de cair. Theo e os outros encararam e em seguida olharam para a direção de onde os raios de energia vieram. O grupo não pode deixar de ficar envergonhado e imediatamente começaram a atrair os mortos-vivos em volta. Mas ao mesmo tempo, os mortos-vivos também notaram o tanque de guerra no chão. 10 mortos-vivos imediatamente avançaram na direção do tanque de guerra. Lewis dirigiu selvagemente o tanque de guerra para escapar dos mortos-vivos enquanto também disparava raios de energia. No entanto, nem todos conseguiram notar que os mortos-vivos que caíram no chão não haviam morrido. Pelo contrário, as chamas em seus olhos apenas enfraqueceram. Mas quando eles caíram no chão, fendas espaciais de repente apareceram, levando todos eles. Uma vez que os mortos-vivos entraram nas fendas espaciais, as fendas também desapareceriam. Embora nem todos tenham conseguido notar isso, o rei esqueleto notou. Após ver seus esqueletos dourados desaparecerem, ele pareceu olhar fixamente. Então se levantou e lentamente foi em direção à porta da carruagem. Um esqueleto de cristal rapidamente abriu a porta para ele. O rei esqueleto saiu de sua carruagem e desceu como se estivesse descendo uma escada. Cada esqueleto parou no local, exceto daqueles que estavam lutando contra o grupo de Theo. Logo o rei esqueleto chegou no chão e chegou no local onde um dos esqueletos dourados desapareceu. Ele cuidadosamente examinou o chão, apenas para não descobrir nada de especial ali. Mesmo um toque de energia estava ausente na área. Neste momento, uma fenda espacial abruptamente abriu e uma pessoa saiu dela. O rei esqueleto apenas olhou para a pessoa que apareceu diante dele. Ele não fez um movimento. Essa pessoa estava usando um manto mágico preto. Na sua mão estava um cajado de ossos cristalino vermelho sangue. Ele tinha um sorriso no seu rosto. Não havia necessidade de dizer sobre o status do homem. Ele era um mago negro. Essa pessoa era Zawai. Quando os esqueletos saíram da névoa negra,
Kairi imediatamente o informou. Por causa disso, Zhao Ai prestou atenção à cena. Depois de ver os esqueletos dourados caindo no chão, ele não pôde deixar de absorvê-los para o espaço. Embora o espaço tenha emitido algumas notificações, foi na verdade muito curta. Apenas os identificou como robôs e melhorou as habilidades defensivas dos mortos-vivos no espaço. Mas quando ele viu os movimentos do Rei Esqueleto, Zhao Ai ficou curioso. Por causa disso, ele decidiu se encontrar pessoalmente com o Rei Esqueleto. Enquanto o Rei Esqueleto estava avaliando Zhao Ai também fazia o mesmo com o Rei Esqueleto. Para ser honesto, essa foi a primeira vez que Zhao Ai havia visto um morto-vivo tão atraente quanto este. Neste momento, o Rei Esqueleto enviou uma onda espiritual a Zhao Ai. Isso não era um ataque, mas sim um meio para se comunicar. Zhao Ai também tinha experienciado uma situação similar antes, então ele não ficou surpreso quando sentiu uma onda espiritual ao se encontrar com a outra parte. Após o contato, Zhao Ai de repente sentiu uma voz antiga, mas dominadora dentro de sua mente. Quem é você? Foi você que pegou meus subordinados? Viver em outro mundo. Capítulo 942. Zhao Ai olhou para o esqueleto e sorriu. Excelência, o Rei Esqueleto do Submundo. O Rei Esqueleto olhou com curiosidade para Zhao Ai e disse: Quem é você? Que lugar é este? Por que você conhece meu status? Você é aquele que abriu a fenda espacial? Zhao Ai olhou para o Rei Esqueleto e sorriu levemente. Não tenho tamanha capacidade. Posso ser capaz de abrir fendas espaciais, mas não posso abrir fendas tão grandes quanto aquela que você passou. E para ser honesto, nenhum plano iria querer abrir uma fenda espacial para o submundo. O Rei Esqueleto olhou para Zhao Ai e gentilmente inclinou sua cabeça. Era óbvio que ele estava muito curioso sobre Zhao Ai, então ele disse: Você é um homem bem informado. Você sabe que sou Rei Esqueleto e que somos do submundo. Ainda assim você não parece ter medo. Você é forte. Zhao Ai sorriu suavemente quando disse: Eu tenho um pouco de confiança na minha força. Também, antes de você aparecer aqui, já movi todos, minha família, amigos, bem como aqueles que têm um relacionamento comigo. Então mesmo se você subverter os seus aqui, ainda não me afetaria. Contudo, eu vou pegar seus subordinados. Estou bastante curioso sobre eles. Quero estudá-los. A chama nos olhos do Rei Esqueleto de repente aumentou com intensidade. Ele parecia com raiva. O Rei Esqueleto olhou para Zhao Ai e falou de uma maneira calma: Você quer nos transformar em seus escravos? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Você não pode dizer isso, mas é quase eu mesmo. Eu tenho uma habilidade de transformar todos os mortos-vivos que pegarem meus próprios servos. A chama nos olhos do Rei Esqueleto flamejou ainda mais. Ele olhou direto nos olhos de Zhao Ai e disse: Humano, eu sei que você é forte, mas você deve morrer. Depois de falar isso, o Rei Esqueleto esticou sua mão para as costas. Quando suas mãos apareceram novamente, dois enormes machados dourados podiam ser vistos. As bordas desses machados eram como dois enormes semicírculos com o diâmetro de 1 metro. Gravado nas costas de cada lâmina estava um desenho de caveira. O cabo do machado parecia ser feito de seções das vértebras. Zhao Ai olhou para a aparência do Rei Esqueleto e não pôde deixar de sorrir. Ele balançou seu cajado mágico, transformando em uma espada. A aparência dessa espada era como uma lâmina Tang. O Rei Esqueleto olhou para a espada de Zhao Ai com curiosidade. No entanto, ele não disse nada. Sua figura se moveu e como um tornado, se balançou na direção de Zhao Ai. Zhao Ai descobriu que os movimentos do Rei Esqueleto eram muito incomuns. Seu corpo inteiro estava continuamente brandindo os dois machados enquanto ele girava. Com a rotação e o peso dos machados, a força exercida por cada machado evidentemente era atordoante. Porém, para o nível de Zhao Ai, esse tipo de ataque não era uma ameaça. O peso da arma em ser inútil contra ele. Zhao Ai balançou sua espada para bloquear os machados. Bang! Uma enorme força passou pela lâmina Tang. Zhao Ai não pode deixar de ficar atordoado. Ele não esperava que a força do Rei Esqueleto fosse tão forte. Mesmo com sua força, ele ainda podia sentir o impacto do ataque. Se fosse qualquer outro especialista de nível Deus, então ele com certeza não seria capaz de aguentar. Mas o que fez Zhao Ai se sentir estranho foi o fato de que o Rei Esqueleto evidentemente era um especialista de nível Deus muito forte. Ele pode até atingir os níveis superiores do nível Deus. Porém,
O rei esqueleto não usou um domínio, o que intrigou Zhao Ai. Ainda assim, a outra parte não era inútil mesmo sem usar um domínio. Depois de bloquear o ataque do inimigo, o corpo de Zhao Ai começou a recuar. Entretanto, o rei esqueleto continuou atacando Zhao Ai. Foi aí que Zhao Ai descobriu que os ataques giratórios do rei esqueleto não eram apenas usados para amplificar seus ataques, mas também lhe permitiam atacar sem parar. Cada ataque era conectado, tão conectado que mesmo se o inimigo recuasse, eles ainda receberiam um ataque. Zhao Ai estava nesta situação. O rei esqueleto parecia contornado girando na direção de Zhao Ai. Zhao Ai viu essa situação e sabia que ele não podia continuar assim. Ele transformou sua lâmina Tang em um enorme escudo e colocou na sua frente para bloquear. O rei esqueleto não esperava que Zhao Ai usasse esse movimento. Ele não pensou que a arma de Zhao Ai poderia se tornar tão grande. Mas o rei esqueleto não parou, ele continuou girando na direção de Zhao Ai, procurando uma falha na sua defesa. Zhao Ai segurou seu enorme escudo com uma mão, e de repente uma lâmina vermelha apareceu na outra. A lâmina tinha costas grossas, tornando-a bastante pesada. Naturalmente, essa lâmina era feita do cajado fantasma de sangue. Enquanto Zhao Ai segurava seu escudo, ele brandiu sua lâmina para atacar o rei esqueleto. Finalmente, o ritmo do rei esqueleto foi interrompido. Neste momento, Zhao Ai usou seu escudo para golpear o rei esqueleto. Incapaz de aguentar o ataque, o rei esqueleto recuou vários passos. Zhao Ai aproveitou essa oportunidade para sair do alcance do rei esqueleto. O escudo e a lâmina desapareceram e voltaram a ser o cajado fantasma de sangue. Zhao Ai olhou para o rei esqueleto e sorriu. Vossa Excelência, eu ainda tenho alguns assuntos para comparecer, então não poderei lutar com você por mais tempo. Quando eu tiver tempo mais tarde, eu certamente pedirei conselhos para Vossa Excelência. Depois de dizer isso, seu corpo imediatamente desapareceu. Embora ele tenha lutado apenas por um curto tempo, Zhao Ai foi capaz de sentir que o rei esqueleto era muito formidável. Se ele quisesse lidar com o rei esqueleto, então ele teria que exercer algum esforço. Por causa disso, ele escolheu recuar. Como a colisão foi muito curta, Lewis e os outros foram incapazes de notar algo, pois estavam lutando contra os mortos-vivos. Após ver Zhao Ai desaparecer, os olhos do rei esqueleto não puderam deixar de arder com ainda mais intensidade. Pode-se dizer que o rei esqueleto estava verdadeiramente enfurecido com Zhao Ai. Então ele se virou e olhou para o grupo de Teu que ainda estava lutando contra os esqueletos dourados. Os machados desapareceram de sua mão antes de ele acenar para seus subordinados. Então um pequeno número de esqueletos de cristal voou diretamente e se jogaram na direção de Lewis e dos outros. Neste ponto, Lewis e os outros não podiam correr ou lutar. Desde que esse era o caso, então eles apenas poderiam aguentar. Eles sabiam que sua base não estava longe. Eles estavam esperando que alguém fosse capaz de ver a situação e enviasse algum apoio. Se não, eles com certeza estariam em perigo extremo. Felizmente, a esperança de Lewis se tornou verdade. Da direção da base, 1000 armaduras mágicas começaram a sair. Mas, neste momento, os esqueletos de cristal já estavam perto e tinham iniciado seu ataque. Isso iniciou uma troca que fez Teu e os outros sentirem calafrios. Eles não esperavam que os esqueletos fossem tão violentos. As armaduras mágicas foram completamente incapazes de bloquear. Em pouco tempo, 4 armaduras mágicas foram destruídas pelos esqueletos de cristal. Eles caíram no chão. Seus pilotos com certeza estavam mortos. Depois de ver essa situação, Teu imediatamente fez todos jogarem cada bomba que eles tinham. Eles precisavam resistir a esses esqueletos de tempo bastante para os reforços chegarem. No tanque de guerra, Lewis também tinha um tipo similar de bomba. Ele continuou as lançando ao ponto de cobrir os seus e a terra. Essas bombas conseguiram reter os esqueletos, mas eles não causaram quase nada de dano. No entanto, os reforços já tinham chegado. Ambos os lados começaram a lutar entre si. Com tal grande movimento, era impossível para os outros membros da família Unial não notar. Logo, mais e mais armaduras mágicas e tanques de guerra começaram a avançar na direção da batalha subsequente. Após ver a situação, o rei esqueleto retornou para sua carruagem. Ele sabia que continuar não seria bom, então ele balançou sua mão, fazendo os esqueletos recuarem. Então eles lentamente voltaram para a Névoa Negra. Embora a família Unial quisesse persegui-los,
Eles não o fizeram no final. O rei esqueleto não foi muito longe da névoa negra. Logo, sua comitiva foi cercada pela névoa negra. Ainda houveram algumas armaduras mágicas que decidiram ir até a névoa. Mas como a névoa negra amplificava a força dos mortos-vivos, eles só podiam ser destruídos. O general da família Oneal viu essa situação e imediatamente ordenou um recuo. Depois de retornar para sua base, ele rapidamente escreveu uma carta e enviou para o patriarca o mais rápido que pôde. Depois que Zhao Ai retornou para o navio do Rei do Inferno, Laura imediatamente foi recebê-lo. Então ela perguntou: Irmão Ai, como foi? É realmente o Rei Esqueleto? Ele era forte. Zhao Ai assentiu e disse: Ele é de fato o Rei Esqueleto, e ele é muito forte. Mesmo se os anciões supremos usassem suas armas supremas, eles necessariamente não podem ser equiparáveis. Além disso, suspeito de que ele seja como a família Oneal. Eles não são governados por Luei. Zhao Ai disse isso quando entrou na sala. Litsi e Megan atualmente estavam direcionando os mortos-vivos para lidar com os peixes divinos. Elas agora estavam tendo um tempo muito mais fácil, pois elas agora tinham muito mais mortos-vivos de longo alcance. Todas essas novas adições vieram do continente Sagitário. Agora, todos eram pessoas de Zhao Ai. O espaço também aumentou sua força. Então não era de admirar que os peixes divinos simplesmente não conseguissem bloquear seu ataque. Isso era exatamente onde as habilidades de Zhao Ai brilhavam quando lutava contra as pessoas. Seus subordinados apenas aumentariam enquanto o número de inimigos diminuía cada vez mais. Neste caso, ele naturalmente tinha a mão superior. Vendo que Litsi e Megan estavam completamente absortas em suas tarefas, Zhao Ai decidiu não perturbá-las. Ele procurou por um local para se sentar na sala, então Mei lhe ofereceu chá para beber. Depois disso Laura disse: Irmão Ai, como você tem certeza de que eles não são gerenciados por Luei? Zhao Ai respondeu: Esse é apenas um sentimento. É bastante óbvio que Luei entregou esse plano para os divinos. Então ele usou os divinos para conquistar outros planos. Entretanto, a força do submundo é obviamente maior que a dos divinos. Se o submundo também estivesse sob o controle de Luei, então por que ele precisaria apoiar a raça divina? Um território só precisa de um rei. Se o submundo fosse controlado por Luei, e ele ainda apoiasse os divinos, então isso não pareceria errado. Além disso, você notou. Os divinos, bem como seus contemporâneos usam domínios para lutar. Ao mesmo tempo, até as outras raças usariam domínios durante as lutas. Suspeito que este seja um recurso dos planos sendo gerenciados por Luei. Quando eu lutei contra o Rei Esqueleto, ele não usou seu domínio. Laura assentiu, então ela disse: Então você quer dizer que desde que os divinos mudaram as leis do continente Ark, eles também conseguiram conectar outros dois planos que não estavam sob o controle de Luei? Zhao Ai assentiu: Esse é o caso mais provável. Se for isso, então o mundo do cultivo pode ser mais complexo do que pensamos. Pense sobre isso. Luei proibiu qualquer um de estudar armaduras mágicas. As armaduras mágicas pertencem ao tipo de civilização tecnológica. Por este ponto, podemos inferir ruidamente que Luei tem algum relacionamento com pessoas usando armaduras mágicas, ou ele pode ter um ódio contra as civilizações tecnológicas. O caso do submundo é muito mais complicado. Quase toda a energia do submundo é sombria e tóxica. Consigo me lembrar de que tem influências demoníacas no reino do cultivo. E como Luei é de uma seita ortodoxa, ele teria uma rixa contra eles. Agora que esses três planos se conectaram, temo que as coisas não acabariam bem. Laura franziu suas sobrancelhas e disse: Irmão Ai, você quer dizer que essa coisa pode causar algum caos no reino do cultivo? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Quanto ao seu efeito, eu não sei. Mas pelo que posso ver, desde que os planos são divididos, aqueles que ascendem teriam uma marca dos planos de onde vieram. E como temos uma rixa contra Luei, seríamos marcados pelo grupo de Luei quando ascendermos. Temo que seríamos perseguidos quando esse momento chegar. A expressão de Laura não pode deixar de mudar após ouvir Zhao Ai. Com uma voz ansiosa ela disse: Irmão Ai, então o que faremos? Podemos fazer algo. Nossa situação será ainda mais difícil depois de ascendermos. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: Temo que só possa ser assim. Mas eu ainda quero ver o que acontece se ascendermos no plano Atlantão ou no submundo. Ainda estaremos marcados por Luei?
Contanto que possamos evitar temporariamente a detecção de Luei, então com as habilidades do espaço, seremos capazes de ter uma base estável no reino do cultivo. Quando isso ocorrer, seria impossível para Luei lidar conosco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.